Eu creio do fundo do meu coração, que a Bíblia é a palavra de Deus. E quanto mais eu conheço dessas escrituras, mais eu percebo que ela não vem tratar de assuntos temporais, como pode ou não pode, é a calça ou a bermuda, é a tinta no cabelo ou é a tatuagem, coisas contemporâneas assim que muitas vezes geram as nossas discussõezinhas religiosas. A Bíblia ela não vem tratar necessariamente do posso pintar a parede preta, ou eu vou cantar com a bateria, ela não vem tratar dessas coisas. A Bíblia ela vem falar do relacionamento rompido do homem com Deus, do que esse relacionamento rompido com Deus causa na humanidade, e também a inclinação de Deus em salvar o perdido. A Bíblia trata disso, a grosso modo. Por isso, quando nós lemos as Escrituras, o que nós devemos ter no coração é: o que Deus está dizendo aqui? Será que aqui Ele está simplesmente permitiu que esse texto fosse escrito para revelar o que acontece com aqueles que se desviam e vivem por causa do pecado? Será que esse texto aqui está dizendo que está querendo apontar um movimento de Deus para salvar o perdido? Será que esse texto aqui está dizendo também o que nós como salvos devemos fazer depois que somos salvos, que somos comissionados? A Bíblia trata mais especificamente disso. E tem um livro da Bíblia que ele é temido, principalmente nessa geração que a gente vive, nessa geração que nós vivemos. Tem um livro na Bíblia que muita gente não quer nem ler e arranca, tadinho, às vezes, as 2 páginas que compõem ele. Porque dependendo da diagramação da sua Bíblia, dependendo do formato que a sua Bíblia foi diagramada, ele é uma página de Bíblia, de tão curtinho que é, mas ele vai passando despercebido. Ele parece a gente tentando catar o metrô na Praça da Sé às 7 da manhã. Já teve essa experiência maravilhosa? Metrô da Praça da Sé, 7 da manhã, você fica assim, ó. E aí você vai, eu vou descer no próximo, você não precisa nem se mexer para quando chegar na Sé, você vai levado, né? Se você não quer sair, você tem que se agarrar ao ferro para não sair. Mas do contrário, você é levado no meio da multidão, né? E esse livro, às vezes, nas páginas da nossa Bíblia, outra coisa que está sendo escassa é a Bíblia em páginas também, mas ele fica sendo lançado de um lado para o outro, e pula ele, e passa ele, e quem abre para ler ele, só lê um versículo que já dá agonia de se ouvir. E o Senhor falou fortemente ao meu coração nesses dias, para que nós possamos debruçar sobre esse livro e entender o que ele tem para dizer a nós, como igreja, nesse tempo. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse muito os seus ouvidos e que você prestasse atenção em tudo que vai ser dito aqui. Porque eu creio que nós estamos vivendo em um tempo, de verdade, onde muitas coisas nos distraem. Esses dias eu ouvi uma que é maravilhosa. A pessoa chegou no médico e falou: Senhor, doutor, eu não sei, eu estou com a memória fraca, eu não decoro mais nenhum número. Doutor, eu estou com uma dor no pescoço terrível, os meus olhos ardem, eu estou ficando corcunda, eu não consigo mais olhar para as pessoas que estão ao meu redor, e eu fico com uma agonia de ansiedade sempre. Doutor, o que eu tenho? O doutor respondeu: você tem um celular, é isso que você tem. O celular faz isso, ansiedade, angústia, e a gente vai vivendo essa vida desse jeito. E a gente, nessa vida louca, nós precisamos refletir em algumas coisas. Nós vivemos, queridos, em um tempo onde a religião
a religião já não mais tem credibilidade com ninguém. Antigamente, eu não sou desse tempo, infelizmente, eu sou agora dessa geração, mas há um tempo em que falava, é crente, meu Deus do céu. Falava que a pessoa era crente, era outro tipo de pessoa. Era um outro nível de pessoa, falava, fulano é crente. Então, esperava-se daquela pessoa o suprassumo da conduta moral da vida. Era uma pessoa extremamente, totalmente diferente. Hoje você é crente, legal. E já não tem mais essa diferença. E a religião, os próprios crentes esculhambam a religião nas mídias sociais. E é tanta coisa que às vezes, irmão, na boa, o sistema religioso que a gente vive hoje, às vezes, é pura frustração. Não sei se você já passou por isso, ou sente isso, de olhar para a religião, olhar para a igreja no aspecto geral e falar assim, volta logo Jesus, que o negócio está estranho. Governo só pela misericórdia. Me fala, alguém aqui acredita que qualquer governo que entrar vai fazer a diferença nas nossas vidas? E o governo já não traz mais esperança para ninguém. Nenhum tipo de governante nos traz esperança. Nenhum tipo de... As promessas são as mesmas, mas as ações faz com que quem é pobre continue pobre, quem é excluído continue excluído. E a gente sabe que pode entrar A, B, C, pode entrar o canhotinho ou o destro, não vai fazer diferença nenhuma. A gente já não acredita mais nos governantes. A espiritualidade, irmão, misericórdia. Vivemos num tempo de, vou nem falar morbidão, vivemos num tempo de geladeira espiritual, e parece, sabe o que parece? A gente vive nessa espiritualidade micro-ondas. Sabe como que é a espiritualidade micro-ondas? Micro-ondas é aquele negócio que você coloca algo, aperta ali o tempo, 1 minuto, ele apitou, ele esquenta o negócio, mas depois você pode ir para a mão e ele não te queima. O que eu quero dizer com isso? O forno é diferente, o forno você liga, e depois que ele assa, se você não tomar cuidado, você se queima, porque ele continua quente. O micro-ondas não, ele esquenta, acabou o tempo dele, ele esfria. A gente vive esse tipo de espiritualidade, essa espiritualidade micro-ondas, que no tempinho do culto pega fogo, sobe no teto, rodopia, a canela sai faísca, mas acabou o culto, encerrou o culto, deu a bênção apostólica, esfria, que nem um micro-ondas. E é esse tempo que a gente vive. E esse tempo nos indigna. Esse tempo nos faz pensar, pelo menos me incomoda muito esse tempo. Aí eu falo, Senhor, parece que as suas palavras não vão se cumprir. Esse negócio de Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando e o Senhor nunca vem. Parece que as coisas não vão acontecer. E a gente está vivendo nesse tempo, aonde a religião está em descrédito, aonde o governo está em descrédito, aonde a espiritualidade está em descrédito. Então quer dizer, não há esperança. Se não há esperança convicta, há o quê? Frustração. E as pessoas continuam vindo cultuar ao Senhor, mas vamos cultuar o Senhor, eu vou para a igreja, porque é melhor ser crente do que ir para o inferno. E vem para a igreja por comodidade, porque tem medo de ir para o inferno, simplesmente. Por que você veio à igreja? Porque tem que ir, né? Porque tem que ir. Cultua o Senhor porque tem que cultuar. Parece um micro-ondas mesmo, que apita no tempo e faz o que tem que fazer no tempo. Mas aí eu com essas indignações no meu coração, porque eu sou humano também, e o Senhor me conduziu a esse livro, para que nós pudéssemos debruçar. Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 1. Mateus 1, Evangelho de Mateus 1. Aí você vai pegar a sua Bíblia, essa dinâmica é mais para quem tem a Bíblia física na mão, porque quem tem celular vai ficar com raiva de mim. Mas não fiquem com raiva de mim, eu amo vocês. A Duda olhando para minha cara, né, Duda? Relaxa, segura seu iPhone aí. Recebe, eu estou profetizando. Aí você recebe, né? Aí,
você abrir Mateus 1, volta uma página, que você vai encontrar Malaquias. E é o livro que a gente vai debruçar hoje. Por que eu falei isso? Porque se eu falar, abre no livro de Malaquias, é um livro de 4 capítulos, 2 páginas na Bíblia. Você vai ficar para lá, para cá, que nem eu falei, ele vai ficar que nem gente na estação da Sé, sendo jogar de um lado para o outro, ninguém acha Malaquias. Acha o Malaquias. Capítulo de número 1, um livro curtinho, livro do profeta Malaquias, e nós não vamos hoje ler o 3:10, amém? Versículo de número 1, Malaquias 1:1, diz assim: esta é a mensagem que o Senhor anunciou a Israel por meio do profeta Malaquias. Eu sempre amei vocês, diz o Senhor. Mas vocês me perguntam, de que maneira nos amou? Amém? Eu sempre amei vocês, diz o Senhor. Mas vocês me perguntam, de que maneira nos amou? Feche os teus olhos. Senhor Jesus, eu te agradeço por estarmos aqui reunidos. Te agradeço por tua palavra, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, te agradeço pelo teu amor, por tua misericórdia. Eu te agradeço, Senhor, porque apesar de nós, o Senhor continua Deus. Apesar de nós, o Senhor continua sendo quem tu és. Apesar de nós, o Senhor ainda é o Senhor dos exércitos. Apesar de nós, o Senhor ainda fala, o Senhor ainda faz, e o Senhor continua sendo eternamente quem és, Deus. E eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tua bondade, por sua misericórdia e por tua graça. E peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha de encontro às nossas vidas, que o Senhor venha ministrar as nossas vidas, que o Senhor venha impactar as nossas vidas, para que possamos servir ao Senhor como o Senhor merece, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Queridos, pois bem, vamos falar sobre o livro de Malaquias, e eu quero começar dizendo para vocês, que justamente, nesse tempo de descrédito da religião, de desesperança governamental, e de frieza espiritual, foi escrito o livro de Malaquias. O livro de Malaquias foi escrito justamente em um contexto onde o povo de Israel voltou cativo do cativeiro babilônico, no reinado de Dário, do rei Dário, que não é o Dariene, né? Que não é o Dário. O rei Dário começou a liberar o povo do cativeiro, depois de 70 anos cativo, e ali foram algumas etapas de libertação. E aí o povo foi vindo da Babilônia, foi vindo lá, e foi reconstruindo, reergueram o templo, porque o templo, quando os assírios chegaram, destruíram tudo, não sobrou nada, a esperança de Israel estava desolada, a fé estava desolada. A gente vai ver Neemias, vai ver Ageu, processos de reconstrução do templo, e o povo reconstruindo o templo, e os profetas trazendo o quê? Ageu, Zacarias, trazendo esperança para o povo, prosperidade, uma palavra de prosperidade. O templo está reconstruído. Ageu fala sobre isso, porque eles falam assim, o templo está de pé, mas não está igual o templo do Salomão. O Edir Macedo fez um bom trabalho. O que é Edir Macedo, irmão? Foi o Salomão, fez um bom trabalho. Entendeu a referência? O templo de Salomão, construído por Salomão, era gigantesco, maravilhoso. O templo reerguido, o segundo templo reerguido, já não era mais aquela coisa. E o povo falou, o primeiro templo era melhorzinho. Mas aí o Senhor precisa trazer uma palavra profética através de Ageu, para dizer que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Eu não estou no azulejo, eu não estou nos umbrais, eu não estou na estrutura que o homem constrói. É isso que Deus vem dizendo. E Deus vai falando de prosperidade, Deus vai falando de coisas maravilhosas que estavam para acontecer. E o povo se animando. E vem ali Zacarias e profetiza, e o povo está ali, e reconstrói o templo, e volta ao culto. Só o que acontece, irmão? Voltou o culto. Só que o tempo foi passando, e aquelas promessas não estavam acontecendo. O governo estava ainda conduzindo o povo à pobreza e mais pobreza. A espiritualidade estava fraca.
o culto, os sacerdotes estavam fazendo um culto de qualquer jeito, um culto de qualquer forma. E é justamente nesse momento em que o povo não estava, irmão, olha só, olha que coisa interessante. Quando o povo foi cativo para a Babilônia, o Senhor permitiu que aquele povo fosse levado como escravo por 70 anos, por causa da idolatria, por causa que eles se curvavam a outros deuses, porque eles se contaminaram com relacionamento. Quando falava assim de casar com mulher estrangeira, é porque o cara casava com a mulher estrangeira e acabava adorando os deuses da mulher. Essa prostituição religiosa estava acontecendo. Só que agora, aqui nesse contexto, não tem a mulher estrangeira, não tem o inimigo que está oprimindo, é só o relaxo de um povo. Irmão, isso já me leva a pensar algo muito forte. Às vezes a gente reclama que o pastor não está na unção, às vezes a gente reclama que o louvor não está preparado, às vezes a gente reclama que o governo está uma porcaria, que só tem corrupção, que há uma frieza espiritual, quando na verdade a morbidão está em nós. É o que acontece com esse povo. Não é idolatria o problema aqui. O problema aqui é comodismo espiritual. E a gente vai ver isso. E uma coisa interessante é que o Senhor vem e manda o seu mensageiro. Sabe uma coisa muito interessante? O autor desse livro é o... Quem? Malaquias. Livro. Essa é a mensagem que o Senhor anunciou por meio do seu profeta Malaquias. Agora, você quer saber uma curiosidade? Alguns teólogos, alguns estudiosos, eles vão dizer que alguns começaram a acreditar que Malaquias não era necessariamente um profeta, mas era um nome, um codinome que algum outro profeta usou. Por quê? Porque quando você vai pegar qualquer livro dos profetas, o que vai acontecer? Você vai abrir o livro dos profetas, vamos ler aqui, vou puxar aqui o Zacarias, por exemplo. Como começa o Zacarias? Em novembro do 2º ano do reinado do Dário, o Senhor deu essa mensagem ao profeta Zacarias, filho de Berequias. Todo profeta é identificado. Quem ele é, de quem ele é filho, todo profeta tem uma origem. Você pode ler o livro, a maioria deles. Olha, é o fulano de tal que veio de tal lugar. Olha, é o fulano de tal, filho de Beltrano. E eles têm uma origem. Agora o Malaquias não tem. O Malaquias só tem assim, versículo 1, o que só tem no versículo 1? Só diz assim, esta é a mensagem que anunciou por meio do profeta Malaquias. Quem é ele? De onde ele veio? Qual a sua história? Aonde ele apareceu antes? Lugar nenhum. Aonde ele apareceu depois? Lugar nenhum. Aonde alguém na Bíblia chama Malaquias? Ninguém chama Malaquias na Bíblia. Ele só aparece aqui. Então algumas pessoas vão dizer que esse Malaquias, ele é um codinome. Mas eu prefiro ir pela vertente de acreditar de verdade que Malaquias tem um propósito diferente na sua forma de escrever. Porque os outros profetas, eles precisam das suas credenciais. E às vezes a gente é assim, eu sou o pastor Rodrigo do Avivamento Bíblico, do Haroldo Veloso, e a gente começa as credenciais e o lugar e quem aprova, e às vezes a gente valoriza mais as credenciais do que a mensagem. Às vezes a gente dá mais ênfase para o título do pregador do que para a mensagem do pregador. Será que se fosse o Danilo Lírio pregando aqui hoje, estava todo mundo ouvindo? Será que se fosse o Diego, estava todo mundo com ouvidos abertos? Será que fosse o Regis que fosse trazer a mensagem hoje? As pessoas estavam com o coração aberto. Não, mas é o pastor Rodrigo. O título às vezes fecha o coração das pessoas ou abre o coração das pessoas, mas neste contexto de extrema morbidão espiritual, neste contexto de descaso religioso, o profeta não quer apontar para ele mesmo, ele só quer apontar para a mensagem de Deus. E é disso que a gente precisa, irmão. Nós precisamos parar de correr atrás de profetas e correr para a mensagem. Correr para o Evangelho, correr para Jesus Cristo, correr para a palavra de Deus, porque o homem é falho, o homem peca, o homem vacila, o homem ele tropeça, mas a palavra de Deus é eterna.
Por isso Malaquias, ele diz, olha, eu sou Malaquias. E o interessante é que a palavra Malaquias, que o nome Malaquias significa meu mensageiro. Quer dizer, querido, eu não estou aqui para contar a minha historinha não, eu não estou aqui para contar de onde eu vim, de onde eu fui, eu estou aqui para dizer a mensagem do reino. É isso que a gente precisa, apontar para a mensagem do reino. Nesse tempo de escuridão espiritual, nesse tempo de morbidão espiritual, nesse tempo de descrédito da igreja, nesse tempo de aflição governamental, nós precisamos apontar para o Rei dos Reis, nós precisamos apontar para o Senhor dos Senhores, nós precisamos apontar para Deus, pois Ele é Deus apesar de nós. Aleluia! Você crê nisso? Eu estou empolgado. Um versículo já falou isso conosco. Malaquias é esse cara. Ele não tem essa identificação. Não existe um outro Malaquias na Bíblia, é só ele. Mas para dar essa ênfase, nesse momento de escuridão, que Deus, a mensagem de Deus é maior que o profeta. Aleluia? Às vezes as pessoas querem construir o seu nome. Irmão, não se preocupe em construir seu nome, não se preocupe em construir sua reputação. Sirva a Deus. Sirva a Deus. Sabe, vamos ler o versículo 1, capítulo 1, a gente vai ler o capítulo 1 hoje, versículo do 1 ao 5. Diz assim, ó: essa é a mensagem que o Senhor anunciou a Israel por meio do profeta Malaquias. Eu sempre amei vocês, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amou? O Senhor responde, foi dessa maneira, amei o seu antepassado Jacó, mas rejeitei o irmão dele, Esaú, devastei sua região montanhosa, transformei a propriedade de Esaú num deserto para chacais. O povo de Edom talvez diga, fomos arrasados, mas reconstruímos as ruínas. O Senhor dos Exércitos, porém, declara, podem reconstruir, mas eu demolirei tudo outra vez. Seu país ficará conhecido como terra da maldade. O seu povo será chamado povo contra o qual o Senhor está irado para sempre. Quando vocês virem a destruição com os próprios olhos, dirão, a grandeza do Senhor vai muito além das fronteiras de Israel. Querido, o profeta ele já começa dizendo que ele tem uma mensagem de Deus. E nesse momento o povo está falando assim, Deus não nos ama. Nesse povo há um sentimento de que Deus se esqueceu deles. Nesse povo há um sentimento de que Deus não está cumprindo as promessas porque Deus se esqueceu do que havia prometido. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus não se esquece do que Ele fala, Deus não se esquece das suas promessas, Deus continua sendo Deus, mas as coisas acontecem no tempo dEle. Respira, solta, ainda tem ar no seu pulmão, ainda tem tempo das promessas se cumprirem. Aleluia! Sempre que você dizer, mas as promessas não se cumpriram, respira, solta, ainda dá tempo. Aleluia! Porque é tudo no tempo dele, é tudo para a honra e glória dele, é tudo para que o nome dele seja exaltado. E esse povo está questionando, está dizendo, Deus não nos ama. E quantas vezes você de repente já não parou e pensou nisso? Deus não me ama. Deus tem propósito na vida do Kelvin, Deus tem propósito na vida da Damares, mas na minha vida eu não sei não, porque eu já pisei muito na bola, eu não sei, eu tinha tantas promessas. Ei, querido, se há ar no seu pulmão, há tempo da promessa se cumprir. Aleluia! Meu querido, é muito interessante, porque o povo está vivendo um sentimento de esquecimento. As promessas de Deus não estavam se cumprindo. E olha, tem um dado histórico. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento, ele encerra os canons do Antigo Testamento, e fica um silêncio de 400 anos, e o próximo profeta que vai aparecer é só João Batista, falando no deserto. Irmão, não estamos falando, de repente o irmão mais velho aqui deva beirar os 70 e poucos anos, não estamos falando disso, estamos falando de séculos de história, séculos de silêncio de Deus. Mas em nome de Jesus, olha só que coisa interessante, talvez a corrupção política, a economia, a religião,
faça com que a gente tenha simplesmente uma visão humana. Não é só porque tem um governante mau, não é só porque tem algumas igrejas corruptas, ou alguns crentes que não honram o cristianismo, que Deus deixou de ser Deus. Ele nos ama. O que Ele está dizendo? Vocês estão dizendo, Deus declara, olha o que Deus está falando, eu amo vocês, mas vocês estão dizendo, em que o Senhor nos ama? Às vezes esse questionamento está nos nossos corações. Em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia vai declarar que Deus amou o mundo, e de repente você pergunta, tá bom, mas e esse amor não chegou até mim? Por quê? Porque você não tem dinheiro no bolso? Porque alguém te traiu? Porque você é infeliz, porque você não possui as coisas que o seu coração gostaria de ter? Eu quero dizer uma coisa para você, o amor de Deus vai além de você, vai além das circunstâncias darem certos ou errados na sua vida. O amor de Deus é sobre a tua pessoa, e Ele quer eternidade para a tua vida. Aleluia. E uma coisa que Deus vem dizendo aqui, você vê, é Deus falando para o povo, eu sempre amei vocês, e eu quero que vocês olhem para trás. Isso que é interessante, irmão, fala a verdade, todo dia você levanta, vai trabalhar, você come, você está aqui, está bonito, está cheiroso, nessas coisas maravilhosas da vida, ninguém vê Deus, mas é só quando vem uma coisa ruim, a gente sente a ausência dele. Já reparou? Que a gente só repara Deus na desgraça. A gente só lembra de Deus na desgraça. Ai, morreu. Ai, ficou doente. Ai, estou sem dinheiro. Ai, perdi a pessoa amada. Ai, estou na bad. Cadê o Senhor? Você cobra Deus na sua deprê, mas você não vê Deus em todo o resto da sua vida. A gente só cobra Deus no dia ruim. A gente só cobra Deus quando as coisas não estão do jeito que a gente quer. A gente deixa de glorificar Deus a todo tempo. E Deus fala, olha para trás. Jacó e Esaú, o Esaú nasceu primeiro, era para ele estar com a promessa, mas eu escolhi Jacó. Caramba, Deus rejeitou o Esaú, mas que Deus mau? Não, é porque é um Deus onisciente, é um Deus que tem uma visão muito além da nossa. Ele sabia que o coração do Esaú não era um coração puro, sabia que o coração do Esaú era um coração doble, sabia que Esaú iria trocar a primogenitura por um prato de lentilhas. Foi Deus que rejeitou Esaú, Esaú rejeitou Deus. Aleluia. Deus é onisciente, irmão. É aquela coisa, se eu fosse Deus e fosse casar com uma pessoa e sabia que ela fosse me trair no 5º ano de casamento, eu nem casava com ela. Casava? Só se você tem prazer em ser corno, não é possível. Se você soubesse que a pessoa ia te trair no 5º ano de casamento, você casaria com ela ainda? Não, nem eu. Imagina Deus com uma onisciência. Ele sabe das coisas. Aleluia. Aí é Deus falando, olha, vocês falam que eu não amo vocês, mas olha o que trouxe vocês até aqui. Você está falando que eu não amo vocês, mas olha aonde vocês estão. As escolhas de amor que eu fiz na vida de você, fez com que você estivesse aqui agora. E você fala que eu não te amo, era para você estar na cova, e você fala que eu não te amo. Essa vidinha, as suas escolhas era para ter levado você para falência emocional, para você já não estar mais nessa vida, você está perdido numa desilusão, numa depressão, numa angústia. Olha onde eu te trouxe, eu te preservei até agora, e você fala que eu não te amo. Olha que coisa linda, é o que ele fala, e esse povo questionando, mas esse sentimento de que Deus não ama. Olha o povo questionando Deus, eu amo vocês, sempre amei vocês. Ama nada. E às vezes é assim que a gente está na vida. Deus falando, eu te amo. E você falando, ama nada. Eu te amo. E o amor de Deus, ele vai além das circunstâncias, irmãos. Não é, irmão, todo mundo já se apaixonou na vida. Espero que todo mundo já tenha se apaixonado na vida. Por uma outra pessoa. Né? E quando a gente se apaixona, uma vez eu me apaixonei por uma vizinha minha. A bichinha era amarela, tadinha, mas eu via um brilho, era o sol brilhando no meu coração quando eu via ela. Aí eu ficava pensando assim, Senhor, se ela gosta de mim, faz bater um vento agora.
Já fez dessas? Se ela gosta de mim, faz passar um Fusca amarelo. A gente tem dessas. A gente quer esse tipo de resposta de criança. Esse tipo de resposta de criança para saber se o amor é verdadeiro ou não. O amor não é verdadeiro porque uma folha cai ou porque você ganha um Pix de R$100 na sua conta. Deus não te ama porque alguma coisa desse mundo aconteceu. Deus te ama porque Ele te salvou, querido. É muito maior, é além das circunstâncias. É além do momento. É além da superficialidade de um momento. É isso que Ele está dizendo para esse povo. Eu amo vocês. E eu amo vocês. Olha para a história de vocês. Eu amo de vocês além da história. Eu escolhi vocês. Aleluia. E aí, vem o versículo de número 6. E ele vai dizendo assim: o Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes. Aí de repente você pensa assim: ufa, agora é com o pastor, né? Sacerdote. Vamos ler então. O Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes: o filho honra ao pai, o servo respeita ao seu senhor. E se eu sou pai e senhor, aonde está a honra e o respeito que eu mereço? Vocês desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira desprezamos o seu nome? Eu vou falar de que maneira nós desprezamos, vocês desprezam o meu nome. Vocês o desprezam oferecendo um sacrifício contaminado sobre o meu altar. E vocês perguntam: de que maneira contaminamos o sacrifício? Vocês os contaminaram, dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Versículo 8. Acaso não é errado sacrificarem um animal cego? Não é errado oferecerem os animais aleijados e doentes? Apresentam as ofertas, apresentem esse tipo de oferta para o governador e veja se ele vai ficar satisfeito e se agradar com você, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, aqui o negócio ficou estreito. O Senhor fala para eles: vocês estão desprezando o meu culto. Esse sentimento de que você não é amado, esse sentimento causou em vocês uma frieza espiritual. Vocês ainda me cultuam, vocês ainda estão cultuando, mas estão cultuando de qualquer jeito. Olha que coisa forte. Olha só que coisa interessante. Irmão, o cotidiano é maravilhoso, mas ele tira a essência e o brilho das coisas. Quem aqui acha que é o mais recente casado? Levanta a mão. Quem tem 1 ano de casado? 1 ano de casado, Daniel. Aí, levantou. 2 anos? Tá, 2 anos tá bom. Mas já não tá igual ao primeiro ano, né? Primeiro ano de casado, irmão. Primeiros 3 meses de casado. É uma coisa linda, irmão. Você acorda, você não enxerga a baba na esposa. Ela não sente o seu mau hálito. A casa está desarrumada. Ah, deixa. Depois, irmão, qualquer coisa é motivo de treta. Basta uma colher fora da pia. Basta algo, um copo de água, alguma coisa manchar o banco do carro. Pensa como que o homem fica? Estressado, cansado. O cotidiano tira o brilho das coisas, já reparou? Quando o filho nasce, é uma coisa linda. Ai, que bonitinho, papai. E protegendo, e cuidando. Segundo filho, já não tem o mesmo cuidado, irmão. Não, deixa a criança comer, não morre não, que não mata engorda. Não é desse jeito, irmã Lena? Ó, o Diego foi criado com leite de pera. Ai, Diego. Agora a Esther, deixa a menina andar descalça, ela vai morrer não. É assim. Porque, né, Dalete? É que foi pertinho, né? Mas já é aquela coisa. Mas por quê? Cotidiano tira o brilho. Eu confesso, você não chega em casa do serviço todo dia agora com um sonho de valsa para a esposa. Olha, amor, que eu trouxe para você, maravilhosa. Linda, que saudade que eu estou de você. Não faz isso. É a porcaria do cotidiano. O cotidiano estraga o brilho. Normaliza todas as coisas. E eu quero dizer, por que eu estou dizendo isso? Porque o povo de Israel entrou num cotidiano religioso. Ah, é para sacrificar, sacrifica. Ah, sacrifica aí. E o culto ao Senhor perdeu a essência do culto, porque o culto virou num cotidiano. Um exemplo, você se arrumou para vir ao culto. Eu me arrumei para vir ao culto.
Mas será que você iria se arrumar assim se fosse para jantar com o seu marido? Em casa? Você ia se ajeitar, passar esse perfume bonitinho, pentear esse cabelo para almoçar com sua esposa hoje? Talvez não. Talvez não. Talvez o Daniel, 2 aninhos ainda dá para fazer um agarro. Mas olha a cara de cansada do Danilo. Tá até chorando. Calma, Danilo. Deus vai... Se ajeita, penteia o cabelo e chega bonitão em casa que vai dar certo. Aí, cotidiano. O cotidiano faz com que a gente faça as coisas de qualquer jeito. E é isso que entra nesses sacerdotes. Ah, traz aí o sacrifício. Havia um padrão de sacrifício. O cordeiro não podia ter mácula. Perfeito, de 1 ano. Aí os sacerdotes começaram a aceitar qualquer coisa. Irmão, você pode aceitar qualquer coisa no seu casamento, você pode aceitar qualquer coisa na sua casa, você pode aceitar qualquer coisa no teu emprego, você pode aceitar qualquer coisa na tua vida, mas para Deus nunca é qualquer coisa, meu querido. Não pode! Não pode ser, vamos viver para Ele assim, vai, deixa a vida levar. Deus não é o Zeca Pagodinho que deixa a vida levar, não! A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, porque estar reunido em nome de Deus é algo sobrenatural, estar reunido em nome de Deus é algo poderoso, estar reunido em nome de Deus é cultuar o Criador do universo, as estrelas o louvam, o céu o louvam, o mar o louva, se Ele quiser as pedras o louvam, então louvemos ao Senhor. Cultuar a esse Deus não é qualquer... Estamos falando de culto. Estamos falando de cultuar, de adorar a Deus. Os sacerdotes começaram traz qualquer coisa. O cotidiano normaliza o extraordinário. Olha essa palavra, o cotidiano normaliza o extraordinário. Cultuar a Deus não é normal, irmão. É sobrenatural. Não importa que o fulano está fazendo de qualquer jeito. Não importa que a igreja B está escandalizando de qualquer jeito. Não importa se as pessoas não têm. Não importa a espiritualidade do outro. O importante é o que eu vou oferecer a Deus. E você quer saber onde complica o negócio? Eu vou complicar isso um pouquinho mais. Sabe por quê? Quando eu comecei a ler esse texto, o descaso refletiu no culto. E Deus está reclamando do culto. Olha o que vocês estão oferecendo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai trazer uma palavra muito forte. E vai dizer assim, 1 Pedro 2, 9. Vocês são escolhidos reino de sacerdotes. Reino de? Ele está chamando a gente de sacerdotes. Malaquias estava comendo o toco dos sacerdotes. E através de Jesus nós somos o quê? Sacerdotes, reino de sacerdotes. Por que sacerdotes? Sacerdotes é o que faz, sacerdote é o que leva de Deus ao povo e o povo a Deus. São interlocutores entre Deus e o povo. Deus te chamou para revelar Ele para as pessoas. Sacerdote. E aí, você sabe o que é mais doido ainda? Romanos 12:1. Olha o que fala Romanos 12:1. Olha isso, Romanos 12:1. Quer dizer, somos sacerdotes. Beleza. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo. Opa, nós somos sacerdócio e somos sacrifício. Nós somos o sacerdócio e somos o sacrifício agora em Cristo. Agora lascou. Agora, Ele está falando que os sacerdotes estavam fazendo as coisas de qualquer jeito. Ei, sacerdote, vocês estão permitindo com que o povo ofereça um sacrifício de qualquer jeito. E talvez essa palavra reverbere nas nossas vidas hoje. Que tipo de sacerdote e que tipo de sacrifício nós estamos sendo para Deus? Machucado, cego, cansado, aleijado. E a gente está nessa perspectiva. Tá desse jeito também, mas vai, Deus aceita, porque é de coração. Deus não quer qualquer coisa. Deus quer você bem. Deus quer você curado. Deus quer você restaurado. Deus quer você servindo com disposição e alegria.
Não estou dizendo que você não pode se machucar. Pode. Mas tem quem te cure. O que não dá é para aceitar a enfermidade, a imoralidade, o pecado como se fosse algo normal em nossas vidas. O sacerdócio desse momento contemporâneo que nós estamos vivendo, a igreja, tem feito concessões com o pecado. A igreja tem feito concessões com aquilo que é abominável para o Senhor. E nós não podemos viver isso. Porque está até parecendo que para Deus está tudo bem. A gente fala, Deus não está. Deus está vendo sim. Ele não dorme. Ele está continuamente ligado. E da mesma forma que ele falou com o povo, no tempo de Malaquias, ele fala conosco. Tomem cuidado com o que vocês têm oferecido. Volta lá para Malaquias, Isaac, por favor. Malaquias 1, Malaquias capítulo de número 1. Queridos, nós somos sacerdotes. Sacerdotes em Cristo. E também somos o próprio sacrifício. Sabe? Que não possamos servir ou viver um evangelho de qualquer jeito. O evangelho requer renúncia. O evangelho requer santidade. O evangelho requer que nós possamos viver uma vida ao ponto que agrada a Deus. Sabe, olha só que interessante. Ainda sobre o desleixo sacerdotal. Versículo de número 9. Vão em frente. Supliquem a Deus para que tenha compaixão de vocês. Mas apresentam esse tipo de oferta, quer dizer, quer cultuar a Deus de qualquer jeito. Quer servir a Deus de qualquer jeito com uma vida imoral. Com uma vida atolada no pecado. Com uma vida sem renúncia. Com uma vida ainda totalmente mundana. E ainda pergunta para Deus. Por que o Senhor não está aceitando a minha oferta? Por que o Senhor não está aceitando a minha oferta? Diz o Senhor dos Exércitos, versículo 10, olha só. Quem dera um de vocês fechasse a porta do templo para que não acendessem o fogo em vão no altar. Olha, gente, não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Sabe o que Deus está falando aí? É melhor que vocês não me cultuem se for para cultuar de qualquer jeito. Cara, isso é muito pesado. A gente está vivendo num tempo em que a gente fica pensando de que forma que a gente vai fazer o culto. Vamos soltar fumaça, vai jogar luz e vai ter aquela palavra de poder. Agora vai ser a hora, a gente fica planejando as coisas, mas esquece de se curvar e de ter uma vida santificada, e de ter uma vida transformada, uma vida entregue ao Senhor. Porque nós somos os sacerdotes, mas também nós somos o sacrifício. Nós precisamos ter a nossa mente conectada no Senhor, para que nós possamos servir de exemplo, para que glorifiquem a Deus. Nós não podemos nos basear na religiosidade do mundo, nós não podemos nos basear no governo do mundo, nós não podemos olhar para a espiritualidade fria do mundo, nós temos que viver como sacrifícios e sacerdotes de Deus aqui na terra. Uma vida íntegra, honrosa, palavra profética, com uma palavra de Deus. Uma vida que olhem para nós e diga, eu estou vendo Deus. Eu preciso conversar com você. Por quê? Porque você é algo que representa Deus para a minha vida. Nós somos aqueles que saímos daqui, um reino de sacerdotes que sai e manifesta Deus para o mundo, aleluia. A pergunta é, será que Deus está recebendo o nosso culto? O problema é que nosso culto é culto programado com horário. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que viver aqui 24 horas, não, pelo contrário, estou dizendo para você, meu querido, que Jesus disse que o lugar não é nem Jerusalém, nem os montes, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não existe vida secular para quem é sacerdote e sacrifício de Jesus Cristo. Não existe vida secular, a tua vida é um sacerdócio, meu amado. Agora, seu irmão, na boa, às vezes, olha, tem gente que é melhor às vezes é melhor nem falar que vai cultuar o Senhor. Dedica tempo, dinheiro, tempo, dinheiro, energia, alegria para qualquer coisa que não seja Deus. Aí quando vai falar de Deus, eu vou lá, vou servir, vou falar de Jesus. Irmão, para falar de Jesus, você não precisa abrir a boca, você precisa viver.
Você não precisa pegar uma Bíblia e bater e falar que as pessoas vão para o inferno. Você precisa ir lá e tirar elas do inferno com a sua vida. Nós somos chamados para isso. As pessoas precisam olhar para você e ter um encontro com o Senhor Jesus. Mas precisam... Agora a pergunta é, se o Senhor não aceita o sacrifício de qualquer jeito, sujo, e Ele diz, olha, era melhor que vocês parassem de fazer essa palhaçada. Ele está dizendo isso, olha que coisa forte, Deus está falando assim, é melhor parar com essa palhaçada, porque vocês estão fazendo, vocês estão gritando, vocês estão sacrificando, estão achando que está tudo bem, mas eu não estou recebendo. Por quê? Porque vocês estão fazendo de qualquer jeito. Olha que coisa forte, irmão. E aí, vem um versículo que é, olha só, eu quero fazer uma pergunta para você. Que imagem nós estamos refletindo como sacerdotes? O pecado, irmão, ele tem se normalizado. A impureza, a maldade, a superficialidade, a secularidade, tem tomado conta das nossas vidas. E sabe o que eu penso, irmão, de verdade? Deus está nesse contexto falando com os sacerdotes, olha, vocês relaxaram, porque era o sacerdote que pegava a oferta e analisava, ó, tá certinho, beleza, essa aqui tá alinhada, opa, esse cordeiro tá imperfeito. Os sacerdotes relaxaram, traz aqui qualquer coisa. Olha o que Deus fala, você teria coragem de apresentar essa oferta para o seu governador? Daria esse presente para o seu governador? Irmão, às vezes tem uma forma de cultuar, que nem o patrão da nossa empresa merece essa disposição. Se você for trabalhar com o ânimo que você vem cultuar, é melhor, você vai ser mandado embora. Só vou lá para bater o cartão. Vai lá só bater o cartão para você ver o que vai acontecer com você. A gente vem aqui para adorar, irmão. A gente vem aqui para servir ao Senhor. Não pensa que eu vou oferecer o meu melhor louvor lá e bater, não é bater cartão. Eu vou na ceia. Nem vem, irmão. Você acha que na ceia Deus vai falar assim, ai, que maravilha, que bonitinho, ele veio na ceia. E o resto da vida está vivendo no mundo, seu safado. E esse misticismo, Deus está rompendo o misticismo. Eu vou fazer, você vai fazer. Fala para mim, você acha que Deus precisa de mim e de você? Você acha que Deus precisa de mim e de você para alguma coisa? Você acha que se o Danilo parar de cantar, Deus vai deixar de ser Deus? Você acha que se o Kelvin não pregar, a salvação vai parar no mundo? Não vai, porque Deus não precisa de mim e de você, para ser Deus. E Ele vai dizer isso, joga o 11, Ele vai falar isso. Não é eu não, eu só estou reverberando Malaquias. Olha o que Ele vai dizer no 11. Contudo, vocês estão fazendo as coisas de qualquer jeito? Você está falando, eu vou lá que senão o pastor vai encher meu saco, eu vou lá porque senão eu vou servir, porque o pastor não me viu faz 3 cultos, eu estou nem aí se você veio ou não veio, eu quero saber do seu coração. Olha o que o Senhor fala, vocês estão achando que vocês estão fazendo, vocês estão adorando a Deus, de qualquer jeito, e Ele está aceitando, porque senão Ele vai, irmão, vou contar uma coisa para você, no mundo secular, imagens, quantas histórias não tem de imagens que foram encontradas? Olha, encontraram esse pedaço de madeira num rio, e agora todo mundo adora ele, as pessoas adoram ele. Olha, aquela pedra tem uma imagem, e todo mundo adora ela. Se as pessoas pararem de adorar o pedaço de madeira, ele vai deixar de ser um ídolo. Se as pessoas pararem de adorar um pedaço de pedra, ela vai deixar de ser um ídolo. Se as pessoas pararem de seguir um artista, ele vai deixar de ser um ídolo. Mas se a gente parar de servir a Deus, ele não vai deixar de ser Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo quem é. Olha o que ele está dizendo para esse bando de descarado que está fazendo as coisas de qualquer jeito. Contudo, o meu nome é honrado de manhã até a noite, por pessoas de outras nações. Sabe de uma coisa? Em todo mundo oferecem incenso, sacrifícios puros em minha honra, pois o meu nome é grande entre as nações. Eu não preciso de vocês para ser Deus, eu sou Deus além de vocês. Você acha que você está aqui fazendo um favor para Deus, querido? Servir a Deus é fazer um favor para a tua alma. Servir a Deus é fazer um favor para a tua eternidade. Servir a Deus com excelência
não é algo para você ser mais beneficiado por ele ou não, é um privilégio, porque até o mar o louva, as estrelas o louvam. Sabe, irmão, esse Malaquias é embaçado. Esse Malaquias bate com o lado da fivela. Não sou eu não, irmão, é o Malaquias aí. É embaçado esse cara. É por isso que ele não colocou a capivara dele, né? Eu vim dali, se ele fala o endereço dele, os caras vão atrás. Irmão, Deus não depende de nós para ser Deus. Aleluia. Aí Deus fala no versículo de número 12: mas vocês com as suas ações desonram o meu nome. As ações desonram o nome. Ao trazer alimentos desprezíveis, declaram que não há nada de errado em contaminar a mesa do Senhor. Quer dizer, irmãos, como eu disse, o pensamento mundano tem tomado conta da igreja. Ah, tem nada, nós flerta com o mundo, flerta com a carne. Isso favorece quem? Quantos homens ditos pastores, ou quantas igrejas têm flertado com o mundanismo, porque na verdade é confortável para o próprio coração deles, criando doutores para suas próprias paixões, criando palavras para os seus próprios prazeres. Isso já é profético para as nossas vidas. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, segunda carta de Paulo ao Timóteo 4:3, o que diz? Pois virá tempos em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Vamos falar, quem ainda fala sobre castidade? Quem ainda fala sobre pureza sexual? Parece que o importante agora é falar que menino não pode fazer com menino, menina não pode fazer com menina, mas tudo tem um tempo certo para ser feito. Há todo um momento certo para ser feito. Casamento, para que casar? O importante é ser feliz. Vamos juntar os panos de bunda? Não vamos não. Deus quer famílias estruturadas. Deus quer casas abençoadas. Existem princípios que nós não podemos negociar, mas existem doutrinas que são implantadas para normalizar aquilo que de fato o nosso coração deseja. E o Malaquias vai falar disso nas cenas dos próximos capítulos, e vai ser, mas é interessante entender isso. Seguirão os seus próprios desejos, buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada aos ouvidos. Eu não estou aqui para falar o que agrada o teu ouvido, eu estou aqui, não para que você nem lembre o meu nome, mas para que você não esqueça a mensagem de Deus, querido. Que possamos ser Malaquias. Volta lá, Isaac, no Malaquias 10, por favor. 12. Vocês, com as suas ações, desonram meu nome ao trazer alimento desprezível e declaram que não há nada de errado em contaminar a mesa do Senhor. Versículo 13. Dizem, é difícil demais servir ao Senhor. Ser crente é um negócio terrível. Eu não vou ser crente não, porque, não, aí depois ser crente, aí você não tem que depilar a perna, aí é começar a ir para o culto é culto de manhã, culto de tarde, culto de noite. É muito, gente, tem gente que dedica toda a energia da sua vida, todo o seu dinheiro, toda a sua inteligência para viver a vida do jeito que quer viver. E aí fala assim, depois que eu curti a vida, eu aceito Jesus. Irmão, a vida não é Instagram para você curtir, não. A vida é feita para viver. E a forma com que você vive hoje vai definir o seu amanhã, querido. É hoje que a sua vida é definida. Você define ela agora. O caminho que você vai escolher para seguir. Olha o que ele diz, é difícil servir ao Senhor, e desprezam as minhas ordens, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês trazem como oferta animais roubados, aleijados, doentes. A pergunta é, irmão, que tipo de oferta nós temos oferecido a Deus? Porque que nem para o povo de Israel, é difícil servir ao Senhor, mas para servir a própria carne nunca é difícil. Sempre vai ter um dinheiro para o McDonald's, para pizza. Sempre vai ter um tempo para a praia. Eu não estou falando de culto. Eu estou falando de vida. Quer um exemplo? Quantas pessoas você falou do amor de Jesus? Quantas pessoas estão olhando para você e estão vendo Cristo nesse momento? Às vezes nos debruçamos em cima da nossa religiosidade, mas na verdade estamos aleijados e doentes. Ou às vezes estamos falando de Jesus,
mas o nosso coração está assim, ele não me ama. Estamos falando de Jesus, mas não estamos sentindo o amor dele nas nossas vidas. Estamos falando da religião, mas a religião não está trazendo benefícios para nós, estamos como ofertas machucadas. Aí o Senhor fala, eu devo aceitar esse tipo de oferta? Eu devo aceitar o louvor de quem não acredita que eu sou o Senhor? Eu devo aceitar a servidão dessa pessoa que está murmurando de mim, ingratidão, só olha para o que não tem, mas não é incapaz de olhar para aquilo que Deus tem feito e tem operado. Versículo 14, maldito seja o trapaceiro, que promete um carneiro forte de seu rebanho, mas depois sacrifica ao Senhor um animal defeituoso, pois eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é temido entre as nações. Queridos, muitas pessoas, e principalmente no nosso tempo, procuram Deus por causa da conveniência. Gastam força, dinheiro, tempo para fazer aquilo que agrada. E acha que servir a Deus é uma vida quadrada, pesada, sem brilho, sem vida. Se alegra em fazer qualquer outra coisa, mas quando fala de servir a Deus, vira um túmulo, porque tem a visão de que servir a Deus é algo terrível. Mas eu quero dizer para você que servir a Deus é a coisa mais extraordinária que pode acontecer na vida de uma pessoa. Porque servir a Deus é você descobrir que você foi amado. E é assim que começou esse capítulo. Eu não sirvo Deus porque Ele pode me dar alguma coisa. Eu sirvo Deus porque Ele já me deu Ele mesmo. E isso é extraordinário. João 3,16, talvez é a resposta bonita que Deus traz para a nossa contemporaneidade acerca do que Ele disse no capítulo 1. Porque quando Ele olha no capítulo 1 e fala assim, eu sempre amei vocês, e a gente pergunta, mas Deus, como o Senhor nos amou? E Ele responde, eu amei vocês quando eu dei o meu melhor por vocês, antes mesmo de vocês me amar. Eu amei vocês, dando o meu único filho, para que vocês não tenham só essa vida. E isso é importante a gente entender. Deus não tem para mim e para você só essa vida. Nessa vida existem governos que são falhas, isso pode nos frustrar e desanimar. Nessa vida existe religião que é falha, isso pode nos frustrar e desanimar. Nessa vida tem crises que podem nos frustrar e desanimar, mas Deus jamais nos desanima, porque o que Ele tem para nós não se baseia nessa vida, é a eternidade em nome de Jesus. Aleluia! Então não coloque as suas frustrações humanas em Deus. Então não deixe que o culto manchado dos outros afete o seu culto a Deus. Então não permita que a frustração religiosa que a mídia traz para você afete você. Ame ao Senhor com todas as suas forças, porque Ele te ama. Aleluia! Você crê nisso? O que temos oferecido ao Senhor? Como anda seu coração? Deus não quer que sejamos sacerdotes e nem ofertas manchadas. Como Ele disse, é melhor ficar em casa. É melhor assumir que você não crê do que fazer as coisas de qualquer jeito para Deus. E quando eu falo fazer as coisas de qualquer jeito, não é ligar o cabo, ligar o som, preparar um sermão. É viver. Viver como se não conhecesse Ele. Ele te ama. E o seu alvo deve ser isso. Deus te ama. Não desacredite disso. Aleluia? O amor dele traz alegria para a nossa vida. Sabe? Quando eu olhei para a Márcia e disse, eu te amo, ela sorriu, casamos, estamos 20 anos casados. E é feliz até hoje, olha, né amor? Aí viu? Olha ela sorrindo. Aí, Quando a gente descobre que a gente é amado, a gente se alegra. Aí eu aqui mesmo dizendo, você é amado. Teve gente que, o pessoal fala assim, aleluia. Tá igual o povo, por isso que esse texto é muito contemporâneo. Tá querendo, Deus me ama. Eu espero que essa série chacoalhe as nossas emoções. Mexa com o nosso intelecto e converta os nossos corações. Porque aos olhos humanos, as coisas podem até ser de qualquer jeito. Mas para Deus, meu querido,
tudo tem que ser em espírito e em verdade. Fique de pé, vamos orar.